Então, boa noite novamente. Boa noite. Eu vou, com muita satisfação, chamar um grande amigo, pessoal, para estar participando da data de hoje. Ele, inclusive, eu posso falar, o meu primeiro irmão do Mato Grosso, né, se eu pudesse falar assim. E o que eu poderia ressaltar é que ele não está aqui em razão da afetividade e afinidade que eu tenho por ele, mas em razão do profissional. Eu acho que na carreira jurídica, principalmente, o objetivo dessa aula é que ele falar um pouquinho sobre a advocacia, trazer talvez dicas, contar um pouco a sua história. O Edil ficou, vou colocar assim, ficou muito famoso muito rápido, né? E com certeza ele vai corresponder com esse objetivo, em razão de todo o conhecimento que ele tem. Já foi professor em vários lugares, Líder, Sorriso, Sinop. A Alta Floresta não deu aula, né? Não, ainda não. Não deu aula em Alta Floresta, mas o norte, Mato Grosso inteiro, ele já lecionou. É processualista, já deu aula de tudo que você possa imaginar das matérias profissionais, né? E assim, eu vou deixar ele também falar o cargo dele da OAB, então pertence à diretoria da OAB de Sinop, mas vou deixar o Edil bem à vontade. Fica à vontade, Edil, eu vou virar aqui o computador para eles. Tá bom, obrigado. Agora é com você. Beleza. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Joia? Que bom ver vocês aí no sábado, final da tarde. Isso é para poucos, viu? Isso realmente demonstra o grande interesse que vocês têm em serem bons profissionais e com máxima certeza serão, viu? Parabéns aí pela garra de vocês. E geralmente é assim mesmo, tá, pessoal? Geralmente, quem quer estudar e quem realmente valoriza esse tipo de ato que o professor Lorito está fazendo são poucos. E o sucesso também é para poucos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou me apresentar, né? O professor Lorita acabou me elogiando até mais do que o necessário. Agradeço, amigo Lorita, pelo carinho, pelas palavras. Meu nome é Edilo Tenório Braga, sou advogado aqui em Sinop já há 12 anos, né? Me formei em 2009 pela instituição Unicem, uma faculdade que não existe mais hoje em Sinop. Ela foi comprada pelo Grupo Unic, tá? E eu comecei a faculdade assim como muitos de vocês, com uma vontade muito grande de conhecer o direito, de me tornar um bom profissional, de ser conhecido, né, dentro da minha cidade, logicamente ganhar dinheiro também com isso, né? A minha mãe sempre foi, ela tinha uma marmitaria, né? Vendia marmitas durante o dia aí, e meu pai era separado, então morava em Campo Grande, quase não tinha muito contato com ele. Fui basicamente criado e educado pela minha mãe. E nós começamos, então, essa faculdade de Direito lá em 2005, 2004, 2005. Eu tinha uma titãzinha na época, eu chamava ela de Mimosa, era minha mimosa. Eu ia para a faculdade com ela, tomando chuva, tomando tombo. Eu lembro até hoje que eu tinha que fazer uma prova de direito penal. Era um grande professor, chamava Carlos Eduardo Roica Júnior, e tinha a prova dele nesse dia. Eu fui para a faculdade e caí de moto no meio do caminho, mas era uma prova que eu não podia perder. E eu fui para a faculdade todo sujo de barro. E ele falou: o que aconteceu, Edilo? Eu falei: olha, caí, professor. Ele falou: não tem problema, não. Vem para cá, senta aqui, faz sua prova, depois você vai embora. E fui, fiz minha prova, enfim. E assim seguiu a minha faculdade, com muito esforço. Sempre trabalhei durante o dia, né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 12 anos, já auxiliava um carrinho de cachorro-quente aqui em Sinop, um cara chamado Laudivino. Eu, com 12 anos, eu me lembro como se fosse hoje, eu ganhava algo em torno de R$3 por dia, por noite, né? Meu Deus, era muito dinheiro. Para mim, naquela época, eu pegava esse dinheiro, dava para minha mãe, né, para ajudar em casa, e aí, volta e meia, ela ainda me dava um pouco desse dinheiro para eu levar para a escola e assim por diante. Então, eu, desde muito cedo, dei e dou muito valor ao serviço, sabe? A responsabilidade, a ter atos compromissados com as pessoas, né? Então, terminei minha faculdade. Aliás, cursei minha faculdade de Direito. Durante a faculdade, estagiei
com um grande advogado aqui de Sinop chamado Adriano Dornelles. O cara é um baita de um profissional, ele é professor concursado na Unemate aqui em Sinop, tá? E é um cara assim, nossa, sem palavras para falar a importância dele na minha vida, porque quando eu comecei o direito, como eu não tenho ninguém da minha família que é formado em direito, né? Eu não tenho um tio, uma mãe, um pai que é advogado, ou que é juiz, ou que é desembargador, enfim. Como disse a vocês, meu pai, separado da minha mãe desde muito novo, era jornalista lá em Campo Grande, e minha mãe como dono de uma marmitaria aqui em Sinop. Então, essa é a minha base, né? A qual eu fui à frente buscar a minha profissão. Então, quando eu começo a minha faculdade de Direito, eu consigo estágio com esse advogado, chamado Adriano Dornelles. E ele me dá, então, essa oportunidade de estagiar inicialmente gratuito. Comecei estagiando para ele sem qualquer remuneração. Comecei estagiando gratuitamente para ele. Acho que foram 3 meses, 2 ou 3 meses, estagiando gratuitamente, provando o meu valor a ele, provando que realmente a minha atividade junto ao escritório dele era importante e eu traria, sim, um benefício financeiro para ele, um benefício com relação ao atendimento, celeridade nos procedimentos processuais e assim por diante. E aí fui efetivado e estagiei com ele, né, até a minha formatura, que foi lá em 2019, final de 2019. Bom, basicamente essa é a minha história. Quando eu me formo, eu começo, então, a me interessar não só pela advocacia, porque o tempo todo estagiei dentro do escritório de advocacia. O doutor Adriano Dornelles sempre foi especialista em processo civil, que é minha área de atuação hoje, processo civil e direito empresarial. É a área que eu atuo com mais afinco aqui em Sinop, na região norte. E assim que eu me formo, então, eu tenho uma vontade de lecionar. Não só advogar, sempre quis advogar, tá? Desde o segundo semestre, nunca tive uma visão diferente. Muitos colegas, né, muitos alunos, quando você conversa no início da faculdade, muitos falam, eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser delegado. Mas eu não, eu desde o primeiro semestre, segundo semestre, eu falei, quero ser advogado, quero advogar, quero advogar. E como o Dornelles, além de advogado, ele também era professor, então eu acabava me encantando muito com essa área da docência. Acabei me encantando demais com essa área da docência. Então, além de advogar, eu sempre quis ser professor. Eu não quero advogar e quero ser professor. Quero advogar e ser professor. E assim foi. Assim que me formei, com 3 meses mais ou menos de formado, eu recebi uma proposta para lecionar em Colíder, na Facider. Não sei se vocês conhecem a faculdade lá. Uma faculdade muito boa, né? Hoje bem conceituada, inclusive. E a faculdade era na época da dona, chamava Tia Miriam. Ela era bem emblemática na cidade, bem conhecida, vivia arrumando confusão com o prefeito, com o vereador. E ela me fez a proposta para lecionar lá com ela, né, nessa faculdade. Eu aceitei a proposta, né? E fui lecionar em Colíder. Como a distância era muito longa, inicialmente, os primeiros 2, 3 meses de aula, eu saía de Sinop às 17 horas, né, 5 horas da tarde, chegava lá faltando umas 10 para 7, dava aula até às 11, olha só que loucura, e saía de lá, né, até você sair da faculdade, conversar com os alunos, já era 11h30, chegava aqui em Sinop algo em torno aí de 1h da manhã. Isso foi o meu roteiro aí, salvo engano, por quase 3 ou 4 meses. Todo dia na BR, batendo e voltando, Sinop, Colíder. Sinop, Colíder são 150 quilômetros. Até Nova Santa Helena ali, pelo menos o asfalto sempre foi muito bom, mas de Santa Helena para Colíder, que é acho que é 30 quilômetros, né? Sempre foram horríveis. Sempre foi muito difícil ali aquele percurso ali. Então, realmente, sempre atrasava muito e sempre foi muito perigoso, né? Imagine vocês, hoje, bem dizer, é impossível acontecer isso. Porque na época não tinha esse grande fluxo de carretas que tem hoje, né? Na BR, o que torna cada vez mais perigoso esse trecho. Mas nós fazíamos isso, eu e outros professores. E aí, o que aconteceu? A tia Miriam, gostando da minha aula, gostando da docência, os alunos elogiando o nosso serviço, né? Ela me fez uma proposta para assumir mais cadeiras da faculdade. E aí, então, eu acabei indo morar em Colíder. E morei em Colíder algo em torno de 1 ano e meio. Morei em Colíder lecionando.
e basicamente vivendo só da docência. Nesse período, eu abri um escritório aqui em Sinop com a minha sócia, a qual é minha sócia até hoje, que é a Elisângela Marcado, professora também. E ela ficava tocando aqui o escritório e eu ajudava ela peticionando aí lá de Colíder. Passado 1 ano e meio, eu senti aliás, recebi uma outra proposta para lecionar em Sorriso, que foi para a Unic. E aí eu fui para Sorriso, mas aí eu morava em Sinop e lecionava em Sorriso. E fiquei nesse percurso aí também, algo em torno de 1 ano. Mas depois disso, né, como eu já tinha aí uma boa bagagem, já tinha terminado 2 pós-graduações, Civil, Processo Civil e Trabalho, Processo Trabalho, e obviamente com mais de 2 anos e meio de experiência na docência, eu recebi a proposta para lecionar em Sinop, na FACIP. E aí, obviamente, aceitei a proposta, né, que aí eu acabei saindo das estradas, né, acabei saindo da BR, o que para mim foi muito interessante. E então, comecei a lecionar na FACIP e assim lecionei por algo em torno de 9 anos, tá? Parei recentemente 1 ano e meio, eu parei por conta da época da pandemia, e, inclusive, Olita, não sei se você está sabendo, mas eu voltei agora esse semestre. Recebi a proposta do coordenador da faculdade, o Norton, né, que é um grande amigo meu também, assim como o Olita, e o Norton me fez a proposta para voltar para lecionar somente uma disciplina, que é de Direito Empresarial, e eu acabei aceitando, e retornei a casa hoje em dia. Sobre a OAB, eu já estou na OAB há 6, bem dizer, na verdade, há quase 9 anos. Eu ajudei a primeira campanha do Felipe Guerra, que fui coordenador de campanha dele lá no primeiro mandato, e fui coordenador das comissões temáticas por 2 anos. A última gestão, eu fui delegado da Caixa de Assistência dos Advogados, dentro da OAB Mato Grosso, e nessa atual gestão com a presidente Xênia Guerra, eu sou secretário-geral adjunto da OAB. Tá? Então, basicamente, essa é a minha história. Né? Só para vocês saberem como que aconteceu todo esse período aí. E aí vocês vão falar, bom, mas e aí, o que é a advocacia? Eu estou na dúvida, eu estou no 7º, eu estou no 8º, estou no 9º semestre, eu estou na dúvida se eu vou para concurso, se eu vou para advocacia. O que você fala sobre a advocacia? Bom, eu sou suspeito a falar da advocacia, porque, como eu disse a vocês, eu sou verdadeiramente um apaixonado pela advocacia. E tudo que eu tenho, né, tanto financeiramente como patrimônio de nome, patrimônio de marca, patrimônio de valores e tudo mais, acabou muito vindo da advocacia para mim. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, eu não tinha outra base. Então, a advocacia foi o que me trouxe tudo que eu tenho. Aprendi dentro da advocacia muitos valores pessoais, né, juntamente com grandes professores que tive na instituição, assim como tive tive um ótimo instrutor, por assim dizer, que foi o professor Adriano Dornelles, a qual estagiei durante muitos anos no seu escritório. E a advocacia, ela me deu tudo que tem, né? Tenho hoje algum patrimônio, como o professor Urita me elogiou aí, acabamos tendo um bom fluxo de clientes aqui no nosso escritório, graças a Deus. E tudo isso é possível graças à advocacia. A advocacia, ela me dá, além de vamos dizer, um bom ativo de nome e de marca do escritório, ela também me dá, sim, um bom retorno financeiro, tá? E com grandes vantagens que o concurso público não tem. Primeira grande vantagem, a advocacia não tem limite. Essa é a primeira grande vantagem. Hoje, concursado, tem vários amigos que se formaram junto comigo à época da instituição e decidiram para o rumo do concurso. Não que seja ruim, o concurso também é bom. Né? Eu tenho um amigo meu que é o Jandrei Marcante, que é procurador da Fazenda Nacional. Eu tenho outro amigo nosso que é o Paulo Charovski, que é promotor de justiça. O doutor Daniel, promotor. Denis, policial. E vários policiais federais, policiais civis. Enfim, tem vários amigos nossos são concursados e sou muito amigo de alguns magistrados e promotores de justiça. Agora, qual que é a vantagem da advocacia frente ao concurso? Primeira vantagem, eu tenho liberdade de horário e eu tenho liberdade de atendimento. Essa é a primeira vantagem. Eu tenho um ativo muito grande, que se chama liberdade. Então, por exemplo, se eu, porventura, como aconteceu semana passada eu me programei,
e fui para São Paulo. Fiquei uma semana em São Paulo e tudo mais. Aproveitei para resolver algumas coisas no escritório. Aproveitei o ensejo também, fui no show do Guns, que era uma grande vontade minha, assistir o show dos caras, estava aí no país e tudo mais. E eu não tive que dar satisfação a ninguém, porque o escritório é meu, eu que estabeleço os meus horários, eu que estabeleço os meus atendimentos. É lógico que existe responsabilidade. Eu preciso, sim, estar sabendo quais são os prazos processuais, quando que vai ter audiência, se vai ter audiência, se existe algum atendimento previamente agendado com antecedência, né? Mas, em via de regra, é muito tranquilo com relação a esses trâmites. Até porque hoje o processo ele é todo eletrônico, né? Os processos hoje, em razão do adiantamento, né, do procedimento eletrônico, é tudo PJE. Então, ainda que eu estivesse lá em São Paulo, e fiquei lá quase mais de uma semana, eu conseguiria muito bem, e fiz de fato, peticionar e atender clientes de forma virtual. Tá? Então, a liberdade, de fato, é um ativo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam dessa liberdade. Ah, professor, não, mas eu gosto de cumprir horário, eu gosto de rotina, eu gosto de estar todo dia no mesmo lugar, não me importa essa questão. Legal, o concurso vai te atender muito bem. Mas, como eu disse a vocês, como eu tenho muitos amigos concursados, eu vejo em alguns deles, obviamente não todos, uma certa insatisfação profissional, justamente por não ter essa possibilidade de liberdade, de tempo, né? E muitas vezes de ter uma certa limitação financeira. Porque, como vocês sabem, o concurso público ele paga um valor bom, né? A depender da carreira. Muitas vezes não é tão bom assim, né? Isso tem que ser dito a vocês, porque hoje muitos advogados, ainda que início de carreira, ganham valores muito superiores a alguns técnicos ou analistas do judiciário. E eu não vou longe, só para vocês terem uma ideia. Hoje, um técnico do judiciário deve estar ganhando aí algo em torno de 6, 7 mil reais bruto. Só que sobre este valor bruto tem que descontar 27,5% de imposto de renda e tem que ser descontado algo em torno de 11% de contribuição previdenciária. Então, líquido para ele vai sobrar algo em torno de 5 mil para menos. Vocês estão entendendo? Hoje, pela tabela da advocacia, um mandado de segurança que você faz, já está acima de 5 mil reais, mínimos, tabela mínima. Isso é tabela mínima. Então, um único ato, você tem a possibilidade de ganhar mais que um mês inteiro de um servidor técnico. Um único ato. Agora, se você for um profissional bom e se destacar no mercado, você vai ter muito mais que um único ato, lógico. Então, é aquilo que eu falo a vocês. A advocacia, ela não tem limitação financeira. Quem limita a advocacia é você. É você que se limita. Ah, professor, mas como que eu vou me limitar? Qual é a sua área de atuação? Qual é o seu nicho de mercado? Você está fazendo o mesmo que todo mundo faz? Então, você não está numa boa área de atuação. Ah, professor, eu faço penal e tem 1 milhão de advogados penais aqui, está todo mundo dividindo o osso. E aí? Sai do osso, vai para o filé. Ah, professor, mas qual é a área filé? Depende. Vocês vão ter que analisar o contexto de vocês. Por exemplo, existem muitas áreas boas e rentáveis financeiramente. Direito notarial. Pessoal, direito notarial é uma área extremamente rentável e com poucos profissionais gabaritados. Esses loteamentos novos, esses novos condomínios, tudo precisa de advogado com conhecimento em notarial. A maioria hoje de atos administrativos, além de ser financeiramente rentável, é muito fácil o trâmite. Você sai do judiciário. Só para vocês terem uma ideia, hoje a média de duração de um processo no Brasil, segundo o CNJ, é algo em torno de 7 a 8 anos. Então, imagine vocês entrando com uma ação de uso capião de um cliente seu, judicial, em que vai se levar de 7 a 8 anos para ter uma decisão final. Ok? Sendo que, se você ingressar administrativamente dentro do cartório, você pode ter essa demanda consensual solucionada em 60, 90 dias. Divórcio.
Mesmo homologação de divórcio, por mais simples que seja, olha só, eu tenho vários, né? Mas eu só vou relatar um. Eu tenho um divórcio nosso que está protocolado aqui em Sinop, na Vara da Família. É consensual, só precisa que o juiz homologue e já vai fazer quase um ano. Sendo que, recentemente, nós protocolamos um divórcio no cartório e em menos de um mês estava pronto. Um divórcio que nós cobramos lá algo em torno de 10 mil reais. Então, vocês estão vendo que existe possibilidade de ganhar dinheiro e de ter um êxito financeiro, mas tudo vai depender do seu ramo de atuação e, logicamente, da sua marca. E aí eu entro nesse tema marca. Pessoal, o que acontece? Todos os dias, vocês estão sendo observados. Todos os dias. Você está sendo observado pelo seu vizinho, você está sendo observado por um amigo, por um colega, por um conhecido da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, do seu avô. Vocês estão todos os dias sendo observados. Então, você tem que deixar uma marca positiva no seu nome. O seu nome é o seu maior ativo. Qual é o seu nome hoje? Quem é você dentro da sociedade? É uma pessoa boa? É uma pessoa de bem? É uma pessoa que tem valores? É uma pessoa honesta? Professor, eu sou porra louca, eu tô nem aí, eu encho a cara todo dia, eu tô todo dia dançando até o chão no Instagram, eu tô fazendo memezinho lá, subindo nas mesas, arrumo confusão com todo mundo, sou um cara extremamente chato, ninguém gosta de mim. Então, meu amigo, minha amiga, infelizmente você está fadado ao insucesso. Por que eu te falo isso? Porque 85% do seu resultado profissional é por meio do seu relacionamento e da marca que você tem. 85% do seu sucesso está marcado por network, relacionamento. Amizades, boas amizades, pessoas que veem em você valores, princípios, pessoas que veem em você honestidade. Muitas vezes você vai atrair mais pessoas por este ponto do que mesmo pela sua habilidade. Porque muitas vezes você pode ser o cara mais nerd, mais conhecimento técnico melhor do mundo. E você não pode ter cliente, às vezes. Já vi muitas vezes acontecer isso. De o cara ser extremamente técnico e não ter uma boa clientela no escritório. Inclusive, vindo até a fechar o escritório. Por quê? Porque ele não tinha um bom relacionamento, ele não tinha um bom network. Então, hoje, muito do sucesso passa, sim, por você ter esses valores, ter honestidade, ter um bom relacionamento, tá? Bom, e aí você me pergunta, professor, como é que está a advocacia hoje em dia? Está saturado? Eu preciso ser honesto com vocês. Eu não posso vir aqui e ficar só falando das flores. Eu tenho que falar também dos espinhos. A advocacia está saturada. Vírgula. Para os medianos ou maus profissionais. Os bons profissionais sempre terão demanda. Isso é verdade. Isso é verdade. Não adianta, muitas vezes, você vai falar, professor, mas eu conversei com fulano, ciclano, diz que já tem quase 2 milhões de advogados no Brasil, que no Mato Grosso nós já somos mais de 33 mil advogados, que só em São Paulo já se passou a casa de 500 mil de advogados. É verdade? É verdade. Tudo isso é verdade. Vou adicionar mais um dado. Brasil é o país com o maior número de faculdades de direito do mundo. Se você somar todas as faculdades de direito do mundo, Brasil supera esse número. Somando todas as outras faculdades. Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, enfim, pode somar tudo. O Brasil sozinho supera o número de faculdades de direito desses outros países. E aí você fala, professor, mas e aí? Ainda assim é viável? Devo continuar no curso? Devo investir o meu tempo, meu dinheiro nesse curso? Sim. Por quê? Porque, volto a dizer, ainda há espaço para bons profissionais. Torna a dizer, ainda há espaço para bons profissionais. Pessoal, eu não vou falar de autofloresta porque eu não conheço a realidade da advocacia de vocês.
né? Eu vou me ater a falar de Sinop para ser bem honesto com vocês, né? Sinop hoje, nós somos algo em torno de 1.400 a 1.500 advogados. Uma cidade com um público aí de, imagino eu que devemos estar na casa de 230 mil a 250 mil habitantes. Você vai me falar, professor, é bastante advogado. E eu vou concordar com você, é bastante advogado. Entretanto, falta advogados. Por quê? Porque muitos não encontraram ainda verdadeiramente um nicho de mercado. Não estão atuando realmente em áreas que lhe dão uma prospecção boa, ou muitas vezes ele é um advogado que ele não tem nem escritório, ele está dentro da casa dele. Ele não tem vitrine. Ele não é conhecido, ele não tem relacionamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não adianta você ser um ótimo professor. Professor, eu sou um aluno nota 10. Ninguém ganha de mim na minha turma. Que bom. E o seu relacionamento? E o seu network? Como você está fazendo? Professor, eu não gosto de gente. Eu tranco dentro de casa e não gosto de conversar com ninguém. Está errado. Você tem que mudar. O seu sucesso financeiro passa pela necessidade de você ter bom relacionamento. De você ter um bom nome, obviamente. Você tem que ter habilidade. Você tem que ser especialista em uma determinada área, tá? Áreas boas, direito agrário, direito ambiental, direito notarial, processo civil. Processo civil você pega todas as áreas. Direito de família e sucessão. Pessoal, as maiores demandas que nós pegamos do escritório é sucessão, inventário. Hoje você pega, no Mato Grosso, de uma forma geral, né? Acredito que em Alta Floresta deve estar na mesma pegada. Hoje você não compra um terreno, né, num lugar bom, razoável, com menos de 150 mil reais. Um terreno. Aqui em Sinop, tem alguns terrenos aqui que já passa a casa de 1 milhão, só o terreno. Isso que não estou falando nem no centro. Né? No centro já passa esse valor faz anos. Então é muito comum você pegar hoje alguns inventários, né, em que o valor sucessório passa a casa dos milhões. E o valor da tabela da OAB é 6% sobre o valor do patrimônio. Então, é uma área boa? É uma área excelente. Excelente. Volto a dizer, os maiores honorários nossos do escritório aqui foram em razão de inventário. Professor, tem alguma outra área que é extremamente viável e tem pouca concorrência? Tem. Direito tributário. Só que para você ter uma boa atuação em direito tributário, você tem que ter um bom contador. Porque a atuação em tributário, ela passa mais pelo critério contábil tributário do que do direito tributário em si, da legislação. Tá? Então, é muito importante que você tenha um bom conhecimento técnico em contabilidade, que você tenha um bom parceiro contador, né, que você faça uma boa parceria entre vocês, que consiga lhe dar bons frutos. Outra área boa, direito empresarial. Direito empresarial, que é a minha área de atuação em específico, é inclusive a minha área de docência, sou titular do direito empresarial na FACSIP hoje. Existem várias demandas dentro do direito empresarial, mas eu vou falar uma principal para vocês, que está muito em voga, né, pessoal? É um procedimento, bem dizer, que existe há muitos anos, mas agora o pessoal aqui no Mato Grosso entendeu a verdadeira importância dessa ferramenta e está utilizando-se bastante. A holding. O que é a holding? Uma organização patrimonial buscando um planejamento tributário e buscando um planejamento sucessório do patrimônio. Hoje, as grandes indústrias, as grandes empresas, não só no Brasil, mas no mundo, são administradas por holdings. Por quê? Por inúmeros benefícios. Além desse planejamento tributário, você consegue estabelecer a sua linha sucessória. Para que amanhã ou depois, se o proprietário, né, o dono deste patrimônio vier a falecer, para que os filhos não dilapidem este patrimônio de uma forma tão rápida ou de tão voraz, por assim dizer. Então, consegue-se estabelecer alguns procedimentos e alguns parâmetros para tentar criar regras de administração patrimonial.
Por exemplo, nós temos um grande amigo nosso, que é o professor Luiz Augusto, o Guto, que ele é advogado da colonizadora Sinop, e ele também é herdeiro de um dos fundadores aqui da comarca de Sinop. E toda essa parte da administração da família dele é tudo por holding. Professor, mas isso dá alguma vantagem tributária? Com certeza. No momento em que você estabelece a holding patrimonial, no caso do falecimento de um dos seus sócios, você vai transmitir tão somente as cotas sociais pelo valor constituído em seu contrato social e não pelo valor real patrimonial. Então, vamos imaginar que eu monto uma holding da minha família, estabeleço um valor de, sei lá, 100 mil reais de cotas capitais, só que o valor patrimonial dessa minha empresa, dessa nossa holding, o valor real, ultrapassa a casa dos 10 milhões. Atualmente, ainda hoje, você consegue transmitir as cotas com base no valor do contrato social e não com o valor real dos bens. Tá? Então, só aí imagine vocês a redução tributária que você está trazendo para o seu cliente, numa eventual situação de óbito dele, né? Ou de algum familiar. Só para vocês terem uma ideia, nesses casos, o valor de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, é algo em torno de 8% sobre o valor patrimonial. Então, se vocês pegarem aí, hipoteticamente dizendo, um patrimônio de, vamos colocar aqui, ó, 15 milhões vezes 8%, nós estamos falando em 1.200.000 reais de retorno financeiro que você está trazendo para o seu cliente em um único ato. Então, facilmente aqui sobre isso, em razão do proveito econômico, você pode estar cobrando algo em torno de 10% a 20% sobre o proveito econômico. E não estou falando nem sobre o valor da holding que você ofereceu. Tá? Então, essas são algumas vantagens em algumas áreas de atuação. Bom, tinha um grande advogado, ainda tem um grande advogado no Brasil, se chama Cláudio Lamáquia, e ele foi presidente da OAB Nossa Nacional antes do doutor Felipe Santa Cruz. E ele falava assim, ó, discurso bom é discurso rápido. E se for rápido, nem precisa ser bom. Então, eu acho que eu encerro aqui meu discurso. Acho que eu falei bastante, falei bem rápido, né, para otimizar o tempo de vocês. Haja vista que já é sábado à noite, daqui a pouco os meninos aí têm que sair com as namoradas, né, e tudo mais. Então, eu acho que me fiz entender para vocês. Espero ter transmitido realmente esse amor que eu tenho pela advocacia, porque, de fato, sim. Eu gostaria muito que vocês escolhessem a advocacia não por falta de opção, né? Que muitos acabam escolhendo. Fala, pô, não passei num concurso, então vou advogar. Não faça isso. Entre na advocacia por amor, por paixão. Seja verdadeiramente um entusiasta da advocacia. Participe da OAB, participe das comissões. Lembrando que a advocacia não é profissão de covarde. A advocacia é a profissão de pessoa que tem atitude, tem posicionamento, tem voz ativa. E é isso que eu espero, e espero que eu tenha transmitido um pouco disso para vocês, porque vocês tenham certeza que a advocacia, se bem trabalhada e bem desempenhada, ela vai dar, sim, todos os frutos e vai desejar e vai realizar todos os sonhos que vocês têm na vida. Tá bom? Bom, Rita, é isso. Não sei se os colegas têm alguma dúvida, alguma pergunta. Estou à disposição caso tenha. Antes de abrir para as perguntas, caso tenha, queria agradecer, foi muito bom a tua fala. E eu vou abrir assim para qualquer aluno que está aqui da classe, que quiser fazer algum questionamento, perguntar algo, aproveita, porque ele está lá em outra cidade, está aqui com a gente, então, num sábado, já foi planejado há 4 meses isso, né? Foi 4 meses atrás que foi planejado. Então, assim, vamos aproveitar da possibilidade do professor Edilo de estar aqui dividindo o seu conhecimento da advocacia conosco. Né? Alguém tem alguma dúvida?
Pode. Eu vou virar aqui, Edilo, ele vai fazer a pergunta para ti, tá? Legal. Quiser vir próximo aqui? Eu vim de outro estado, né, para fazer faculdade aqui e pretendo. Você consegue ouvir ele, Edilo? Eu aumentei o som aqui, pode pedir para ele falar. Eu vim de outro estado, né, fazer a faculdade aqui no estado de Mato Grosso, né, e pretendo retornar à minha cidade lá, onde eu vou ver só a carreira que eu pretendo seguir. Qual seria a sua dica, caso eu voltar para escolher de advocacia, né? Que é eu sair daqui e eu tendo contato, e minha filha tendo contato de advocacia, né? A sua, eu posso ser dica para prosseguir essa carreira, não tem um conhecimento assim específico. Resumindo, Edilo, qual a sua dica para começar, já que ele veio de fora e ele vai voltar para a cidade dele e lá não tem contato algum? É isso que eu queria tentar. Legal. Ó, qual é o seu nome? Natan. Natan. Ó, Natan, excelente pergunta. Excelente pergunta, muito boa mesmo. Inclusive, uma vez um aluno, eu lecionei uma palestra, eu não quis trazer slide para vocês, para não ficar um negócio tão monótono e tudo mais, tentei ser um pouco mais dinâmico, mas uma vez eu fiz uma palestra justamente sobre isso, início da advocacia, né? Quais são os passos iniciais. Então, o primeiro passo, Natan, é você saber qual é o seu nicho de mercado, qual é a sua área de atuação. Você vai querer atuar com processos de massa ou processos de conhecimento técnico aprofundado. Não que o de massa não tenha conhecimento, mas veja se você consegue entender. Se você vai atuar com um grande número de processos para ter um resultado financeiro legal, ou se você quer atuar com poucas demandas para ter esse retorno. Vou dar um exemplo. Professor, não, eu quero atuar com grande fluxo de processo. Então, você vai atuar dentro de direito do trabalho, tudo bem? A área do trabalho é uma área extremamente rentável, muito boa financeiramente, seja para o reclamante, seja para o reclamado, tá? Só que para isso você tem que ter, primeiro ponto, primeira situação, você tem que ter um bom ponto. Não adianta, por exemplo, você abrir um escritório de advocacia e direito do trabalho no segundo ou no terceiro piso de um prédio. Ninguém vai entrar. Você tem que ser um escritório de advocacia de rua, com as portas sempre abertas, porque se você monta um escritório muito chique e bonito, o reclamante não entra. Ele fala, não tem dinheiro para pagar esse advogado, não. Ele não entra. Então tem que ser um escritório simples, limpo, organizado, mas simples. E com as portas sempre abertas. Essa é a verdade, tá? Porque ele dá aquela sensação, é uma publicidade, pessoal. Ela dá aquela sensação, olha, eu posso entrar a qualquer momento que ali vou ser bem recebido. Então, processos de massa, direito de trabalho, direito previdenciário. Eu tenho um amigo meu que é advogado aqui em Sinop, Sorriso, está milionário, só advogando previdenciário. É uma área muito boa, área muito rentável. No início da advocacia, eu pensei muito, né, em atuar em previdenciário. Só que para previdenciário você tem que ter uma boa paciência, principalmente com os velhinhos. Porque eles vão todo dia no seu escritório querer saber se o processo já andou. Eu fiz aí nesses anos aí, eu cheguei a fazer uma outra previdenciária. Meu Deus do céu, o senhorzinho, eu acho que era o senhor José, como ele já estava aposentado, todo dia ele vinha aqui no escritório. Ô, doutor, já andou? Eu, não, senhor José, é demorado, não é assim, né? Geralmente leva até anos, senhor José. Não, então tá bom, obrigado. No outro dia cedo, chegava no escritório para abrir 8 horas, o senhor José já estava na frente do escritório desde as 7h30. Né? Ele levanta cedinho, 5 horas da manhã já estava em pé. Então, enfim, então é assim, é normal, né? Professor, mas eu gosto dos velhinhos, eu dou atenção, eu sou carismático. Legal, uma ótima área, você vai estar super bem. Tá? Então, por exemplo, isso são processos de massa. Outro processo de massa, professor, eu quero atuar somente na área do consumidor. Tem atuação? Tem muita atuação. Ainda mais se você montar um escritório de frente do PROCON. Vocês estão entendendo? É ilegal? Claro que não, totalmente lícito. Na frente do PROCON, causas do consumidor, defendo os consumidores. Pô, vai pegar muita demanda. Ilícito. Tudo certo. Entendeu? Então, isso depende, volto a dizer, depende do seu ramo de atuação.
Agora você fala, não, professor, não, eu quero atuar numa área mais específica, eu quero atuar no agronegócio, eu quero atuar no direito ambiental, eu quero atuar no direito empresarial. Então, você tem que conviver onde o seu cliente vive. É verdade. Professor, então o senhor está querendo me dizer que se eu for advogar para os fazendeiros, eu tenho que virar fazendeiro? Quase isso. Quase isso. Você tem que frequentar os mesmos lugares que eles frequentam. Você tem que estar num sindicato rural, você tem que estar dentro dos eventos ligados ao agro, você tem que ter um bom relacionamento com algum produtor, com algum fazendeiro. Como é que você faz isso? Amizade, criando vínculo. Tudo bem? Professor, tem uma outra forma de eu conseguir expandir a minha advocacia, expandir a minha marca pessoal, o meu nome dentro do mercado? Tem várias formas. Primeira forma, participando da OAB. A OAB, ela impulsiona a sua marca, a sua imagem, o seu nome, como você não imagina. Porque a OAB ainda hoje, é sim uma marca de prestígio e é uma marca de renome, ela é respeitada. Então, dentro de Sinop, como o próprio Ita disse, eu sou muito conhecido pelos advogados, porque eu já estou na OAB há alguns anos. Então, isso me prospecta uma imagem positiva, uma imagem de uma pessoa com valores, uma pessoa que trabalha em prol da classe. Então, isso favorece muito o meu nome. Como isso vai favorecer o seu nome, se você atuar dentro da OAB. Outra forma de você fazer uma boa prospecção do seu nome, lecionando. Pessoal, a faculdade é uma enorme de uma vitrine. Uma enorme de uma vitrine. Muitos clientes do meu escritório vieram ou ainda vêm por indicação de algum aluno ou ex-aluno. Então, veja, ela te dá uma ótima prospecção, desde que você seja um bom professor. Se você chegar em sala de aula e dar migué, fingir que dá aula, chega lá, pessoal, vamos embora mais cedo e não sei o quê, o aluno, qual que é a visão que ele vai ter de você? Você não é um bom profissional, você não é um bom professor, que você não domina aquela matéria, que você é enrolado, que você é preguiçoso. Então, aquela imagem que poderia ser positiva e te dar uma prospecção maior, ela vai reverter, vai ser negativa. Como eu vi muitos casos de professores assim em várias faculdades que eu passei. Que ele tinha uma boa oportunidade de angariar clientes de uma forma lícita, tá? Porque a docência é uma forma de captação lícita de clientela, e ele, infelizmente, fez disso uma vitrine negativa para o seu escritório, para o seu nome, para a sua marca. Então, Natan, você teria que ver isso, teria que entender qual que é a sua área de atuação, para onde você vai, o que você pretende atuar nesse meio lá. E talvez, se você não tem condições de já iniciar a sua advocacia sozinho, entra no escritório de advocacia bom, que você tenha um conhecimento que é um advogado honesto, que é um advogado bom, com valores, que ele é bem conhecido na cidade, porque muitas vezes, pessoal, o fato de você se associar ao advogado que já tem um bom nome, te contribui o mesmo prestígio dele, entendeu? O pessoal, é bíblico isso, né? Não vou doutrinar vocês, não, mas é bíblico, né? Diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. É bíblico, é verdade. Quem você anda? Ah, é um advogado bom, é de renome, é uma pessoa honesta, de valores, é uma pessoa com uma boa clientela. Legal. Essa boa imagem dele vai espelhar em você. Então, se vincule com pessoas boas. Porque se você se vincular com pessoas ruins, infelizmente, a recíproca é verdadeira. Vai acabar espelhando em você a imagem do mau profissional, que é o seu colega. Tá? Então, Natan, seria acho que é a chave de ouro aí para você conseguir um bom sucesso, né? Eu acho que tudo acaba passando muito, né? Lógico, além do conhecimento técnico e tudo mais, muito acaba passando por aquilo que eu falei para vocês. Relacionamento, network. Isso é o que realmente vai te dar uma boa imagem, um bom impulsionamento, e você vai conseguir ter uma boa captação de clientes.
Ed, eu vou aproveitar que você também é professor de cursinho preparatório para a OAB. Que dica que você daria para eles, né, para escolher a segunda fase da OAB e também que dica que você daria para eles conseguirem a aprovação? Esse exame que na maioria das vezes as pessoas reprovam. Né? Eu sou professor do curso da MASO aqui em Sinop, do curso preparatório para concurso e prova da OAB. Enfim, também já lecionei em outros preparatórios. E assim, ó, geralmente quando os alunos me perguntavam, né, professor, se vou fazer a segunda fase, o que o senhor indica? Eu vou contar a minha história, e talvez se assemelhar para vocês. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu trabalhava no escritório do Dornelles, como eu disse para vocês anteriormente, e o Dornelles sempre foi processualista civil. A área de atuação dele sempre foi processo civil e direito civil. Até nós brincávamos dentro do escritório que quando chegava algum cliente com uma demanda penal, e aí nós falávamos, não, o crime não compensa, nós não atuamos nessa área. E acabou que ficou comigo isso, eu não atuo em direito penal, muito embora eu já fiz júri, já fiz HC, já fiz liberdade provisória, já acompanhei audiência de custódia, mas eu só faço isso para clientes amigos ou pessoas que já são clientes do escritório. Né? Por exemplo, recentemente um cliente meu teve a carga, o caminhão dele apreendido e o motorista também foi preso, lá em Alto Garças. Então aí eu fui, acompanhei, fiz a liberação do caminhão, fiz a liberação do motorista, mas é assim, excepcional, eu não gosto de direito penal, eu atuo só o que é necessário. Mas aí o que acontece? Quando eu estava no Dornelles, a minha visão era, bom, gosto muito do Dornelles, é um cara fantástico, mas quem ganha dinheiro no escritório? Eu, funcionário, ou ele, dono do escritório? Naturalmente, ele que é o dono. E eu falei, bom, eu não quero ser funcionário a vida inteira. Eu quero ter o meu escritório, quero ter o meu nome, quero ter os meus clientes e quero, como eu disse a vocês, não ter uma limitação financeira. Quero ganhar o infinito e além. Quanto mais, melhor. Certo? E aí, o que acontece? De processo civil e civil, eu já tinha um bom conhecimento. Não que eu dominasse, mas eu já tinha um bom conhecimento. Porque eu já fazia muitas petições, acompanhava ele nas audiências, os recursos especiais, recursos de apelação, eu que fazia no escritório. Então, eu praticamente já tinha um bom conhecimento sobre aquela área. Mas eu falei, bom, para ganhar dinheiro rápido, civil e processo civil não é as áreas mais adequadas. Porque, como eu disse a vocês, a média de duração de um processo no Brasil é muito extensa, é muito grande. Então, eu não tinha essa possibilidade ali. E aí eu falei, bom, qual que é uma área que dá dinheiro rápido? São duas áreas. Trabalho. O direito de trabalho é muito comum na primeira audiência, no máximo na segunda audiência já ter acordo, já ter uma tratativa, uma negociação. Então, vamos colocar aí que 3 meses, 6 meses, já muitas vezes você consegue ver dinheiro nas mãos. E penal. Penal, você fez o HC, você fez o acompanhamento da delegacia, você fez o protocolo da liberdade provisória, você fez o pedido de restituição da coisa, é dinheiro à vista. Então, eu vi ali duas possibilidades de ganhar dinheiro mais rápido. Só que penal, como eu disse a vocês, eu não gosto. Então, eu descartei penal e fiz a minha segunda fase em direito do trabalho. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, como eu já sabia muito de direito civil e processo civil, eu queria agregar um valor maior na minha advocacia, para eu não depender somente de civil e processo civil para ganhar dinheiro. Então, eu decidi fazer a minha segunda fase em direito do trabalho, pensando em me forçar a me obrigar a estudar mais uma área que eu não sabia nada, para quando eu fosse advogar, ter uma outra área de atuação e pudesse ganhar dinheiro mais rápido. Não sei se me fiz entender, mas foi isso que eu pensei. E quando os alunos me perguntam qual a segunda fase a fazer, eu conto essa história. Porque às vezes você trabalha no escritório de advocacia de direito de trabalho. Você já tem um bom conhecimento de direito de trabalho. Você pretende atuar em mais outra área? Pretendo. Então faz outra área, porque direito de trabalho você já domina. É igual o pessoal que vai fazer o TCC. Ah, professor, eu vou fazer o TCC em direito constitucional, direitos humanos. Legal? Legal. Você vai fazer a segunda fase em quê? Ah, vou fazer em direito de trabalho. Tá. O que você vai aproveitar o TCC na sua segunda fase do OAB? Ah, professor, mas tem que ter uma vinculação? Eu entendo que sim, porque você vai aproveitar o seu tempo útil. Porque o TCC você vai aprofundar em uma determinada área
muitas vezes em matéria, em direito material e em direito processual. Por que você já não aproveita e estuda isso já para a sua segunda fase? Você já vai antecipar uma parte da matéria a ser estudada. Então, muitas vezes eu tento, né, indicar os alunos a faça a segunda fase dentro da matéria que você está fazendo o seu TCC, tá? E aí, se você já trabalha no escritório de advocacia, tenta se obrigar a aprender uma outra área. Professor, eu não trabalho no escritório de advocacia, não tenho conhecimento prático de nenhuma área. E aí? Faça aquilo que seu coração manda. Professor, eu gosto de penal, então faça penal. Professor, eu quero trabalhar com direito de trabalho, então faça direito de trabalho. Professor, não, eu gosto de ser civilista, então seja civilista. Né? Então, é isso que eu tenho para indicar para vocês. Sobre direito, sobre prova da OAB. Como se preparar para a prova da OAB? Pessoal, a matéria é extensa demais, né? Ao infinito e além de matéria. Então, primeiro passo, desde antes, não espere chegar no 9º, 10º semestre para começar a estudar para a OAB. Já começa agora. Pega sábado, domingo, vai fazer cursinho preparatório, vai fazer um Damásio, vai fazer um LFG, vai fazer um ênfase, que é um cursinho preparatório para concurso federal. Começa a estudar. Não espera para o último momento. Porque no último, no 10º semestre, é TCC, angústia, nervosismo, você já está cansado de faculdade, você não quer mais ver a cara do professor, você já enjoou, Torita. Entendeu? Então não deixa para a última hora, começa a estudar antes, antecipa. Foi assim que eu fiz. Eu, desde o meu 5º, 6º semestre, eu fazia cursinho preparatório todo sábado e domingo. Eu ia lá, na época era o LFG, eu ia sábado de manhã, eu estudava sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. Esses eram os meus finais de semana. Então, quando chegou na minha fase de fazer a primeira fase do OAB, eu não estava preocupado, pilhado. Lógico, estudei, revisei, mas eu já estava mais preparado, porque eu já tinha um bom conhecimento material. Então, eu acredito que o quanto antes você puder começar, melhor. E estágio. Pessoal, quem tem a oportunidade de fazer estágio, agarra com as duas mãos e faça. Porque a faculdade ensina isso daqui para vocês, ó. Não ensina nada. A faculdade é muito rasa, pessoal. É muito rasa. A prática você aprende nos escritórios. Professor, mas eu sou um bom aluno, eu sei tudo. Legal. Pega uma prova de OAB, uma prova de um concurso hoje, veja como é que está o seu nível. Você vai ver que está baixo. Porque o conhecimento transmitido pela faculdade é pouco. É pouco. Eu sou professor há 12 anos, pessoal. E eu falo isso para os meus alunos, pessoal. O que eu ensino para vocês aqui é raso e superficial. Infelizmente, tem muito conhecimento técnico que você não vai aprender dentro da faculdade. Você vai ter que, sim, que procurar se informar fora. Bom, é isso, Rita. Vocês têm mais alguma pergunta? Edno, queria agradecer, então, a tua participação. O pessoal olhou para o lado porque começou a chover aqui. Ah, então, eu começo... um bom professor olhar os alunos é isso. Você vai olhando e vai sentindo se está agradando ou não, né? Não, mas eles gostaram bastante. Eu queria agradecer de coração a sua participação. Foi muito boa. Nós vamos ter que encerrar por aqui, porque eu acho que com a chuva pode ser que a internet fique oscilando, mas gostaria muito de agradecer em nome da Unemat e recordar que a Unemat está de portas abertas para você, do que você precisar. E, novamente, obrigado pela tua participação. Pessoal, me despedindo de vocês, eu que agradeço, tá? Espero que eu tenha deixado uma imagem positiva, tá? Por favor, não me interpretem mal, não pense que eu fui em qualquer momento arrogante ou prepotente. Muito pelo contrário, tá? Verdadeiramente eu estou abrindo meu coração para vocês, para que vocês realmente tenham sucesso na vida profissional de vocês e que Deus abençoe e proteja vocês em nome de Jesus, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Valeu, professor. Obrigado, Ed. Até mais. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.